Você que vai fazer o PAS 3, vem comigo ver os 5 assuntos que mais caem. Fala no Versa, beleza? Eu sou o professor Cícero de Física, vem dar uma passada comigo nos tópicos que mais aparecem no PAS 3. Aproveita aí, já curte o vídeo, se inscreve no canal. O assunto mais importante e mais recorrente no PAS 3 está obviamente ligado a circuitos elétricos, são as associações de resistores. Importante você estar muito esperto em que tipo de associação você tem, se é série, se é paralelo, pode até ser uma mistura delas, né, uma associação mista. Os conceitos conectados a essa área do conhecimento, por exemplo, a potência elétrica, diferença de potencial, corrente elétrica, quais são as características de cada associação, quem é que se mantém, a corrente ou a DDP, e aí você tem que prestar muita atenção nisso e, é claro, associar também com outras áreas da física, aquecimento, chuveiro elétrico, uma iluminação numa lâmpada incandescente. É muito comum aparecer esse tipo de questão. E, é claro, interpretação de gráfico, a UNB adora isso daí. Não se engane, o assunto de ondas eletromagnéticas, embora pareça ser do segundo ano, da segunda etapa do PAS, ele também vai aparecer aqui. É claro que ele vai aparecer de um jeito um pouquinho diferente. Ele vai estar mais ligado ao caráter eletromagnético das ondas eletromagnéticas, ou seja, ao campo elétrico, ao campo magnético. Mas ainda é importante você ter em mente o espectro eletromagnético, é sempre bom você lembrar o ordenamento, ter uma ideia do que acontece em cada região do espectro. É legal você sempre ter na cabeça a equação fundamental das ondas, né, o famoso V igual a lambda F, e preste muita atenção que ele vai tentar conectar sempre isso aos vetores campo elétrico e os vetores campo magnético. Um outro assunto que o pessoal estranha às vezes que aparece no PAS 3 é o assunto de corpos em órbita. Isso aí muita gente acaba estudando no primeiro ano e pensa que vai cair só na primeira etapa do PAS, mas não, ele pode aparecer também na terceira etapa. Você tem a lei da gravitação universal, você tem as leis de Kepler aparecendo. Muitas vezes ele vai fazer uma comparação entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal de Newton. As duas forças dependem do inverso do quadrado da distância. Isso aí pode aparecer de diversas formas, até questões tipo D já apareceram trabalhando isso daí. Não se esqueça da interação muito clássica entre as elipses das leis de Kepler com as elipses lá da geometria analítica na matemática. O quarto tema que aparece pra gente, a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico. São assuntos que a gente liga à física moderna, são aí assuntos do século XX. Importante você prestar atenção nesses dois assuntos. A equação de Planck é igual a HF, vai ser base para toda a física moderna, inclusive estudos lá na química também, é importante você ter essa equação na cabeça. A lei de Stefan Boltzmann, que é a lei que relaciona a quantidade de energia irradiada por um corpo negro, está associada à temperatura desse objeto, não se esqueça que essa temperatura é sempre na escala Kelvin. E o efeito fotoelétrico, você tem que prestar atenção tanto no efeito fotoelétrico quanto na explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Então você tem que conhecer o fenômeno e a explicação moderna para esse fenômeno. Para fechar o nosso vídeo, o quinto tema mais recorrente no PAS 3, força magnética. Também conhecida como força de Lorentz, é uma força que ocorre quando a carga elétrica está em movimento dentro de um campo magnético. Preste atenção que essa carga tem que estar em movimento e não pode ser qualquer movimento, ela tem que estar desalinhada com o campo magnético, a velocidade da carga tem que estar desalinhada. E aí, isso também pode gerar consequências do tipo movimento circular. Não é raro aparecer uma mistura aí entre lá a força centrípeta que você aprendeu no primeiro ano e a força magnética de Lorentz. Presta atenção nesses temas que vai ser sucesso. Isso aí, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente encerra o nosso top 5 assuntos de física para o PAS 3. Deixa aí uma curtida. Comenta aí se você quer ver mais algum assunto aqui, mais algum top 5. E se você tiver alguma dúvida, manda aí que eu te respondo depois. Se inscreve no canal. Curte o vídeo novamente e muito obrigado. Se você não assistiu ainda os outros top 5 assuntos do PAS 3, clica aí e valeu!